back. So anytime you stop me, you want your rock and roll. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje aqui eu quero trazer mais uma reflexão ao nosso coração, ao teu coração. Hoje eu quero aqui falar acerca de duas classes de pessoas. Hoje eu quero falar acerca de pessoas que têm preço e pessoas que têm valor. E nossa mensagem se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 14. Mas antes eu gostaria de te pedir carinhosamente que você compartilhe essa mensagem, curte, dá a sua curtida aí embaixo, se inscreve se você já não é inscrito, porque isso aqui ajuda a fortalecer esse trabalho. O YouTube, ele manda as mensagens sempre para estar em posição de visualização. Então aqui eu quero trazer essa mensagem ao teu coração, eu quero falar acerca dessas duas tipos de pessoas, né, que existem no nosso meio. Com certeza você deve conhecer pessoas assim, né? Pessoas que têm preço, aquelas pessoas que se vendem e aquelas pessoas que têm valor. Então, antes da gente entrar nesse tema, eu gostaria de dizer que existe uma grande diferença entre preço e valor. Preço é aquilo que é colocado em objetos, é aquilo que é colocado em coisas que são materiais, em coisas que são compráveis, coisas que o dinheiro pode comprar. Então, o preço é colocado nessas coisas que o dinheiro pode comprar. Porém, o valor é colocado em coisas que o dinheiro não pode comprar. Então, a pergunta, né, que nós fazemos aqui através dessa reflexão é se você tem preço ou se você tem valor. Então, eu quero aqui estar me baseando em dois versículos, em duas palavras, né? Na primeira nós vamos falar acerca de Mateus, dando o exemplo de um personagem bastante conhecido que é Judas Iscariotes, né? Nós conhecemos as escrituras e sabemos que Judas, ele teve um preço, né? Ele teve um preço ali por entregar a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus, ele veio a essa terra com um propósito, com uma finalidade. E a finalidade era de salvar a humanidade que havia se perdido, que havia se corrompido por conta do pecado original, por conta da queda de Adão. Deus ali preparou o seu Filho para que ele viesse ao mundo e morresse por mim e morresse por você, nos resgatando da perdição, nos dando oportunidade de salvação e salvação eterna. Através da sua morte e através da sua ressurreição, nós temos essa esperança. Porém, eu quero aqui estar abordando acerca dessa pessoa, Judas Iscariotes. Eu quero ler o texto que diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com o príncipe dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vou-lo entregarei. E eles lhes pesaram 30 moedas de prata. Veja bem, Judas aqui, a Bíblia vai nos dizer que ele esteve com os principais dos sacerdotes e ele disse assim: olha, eu estou com o mestre e eu tenho contato sempre com ele, mas o que vocês vão me dar para que eu possa entregar? O que vocês podem me dar em troca para que eu possa entregar a vocês aquele que vocês tanto querem? Então a Bíblia vai dizer que os sacerdotes deu-lhe 30 moedas de prata, ou seja, Judas, ele teve um preço, e o preço de Judas foi 30 moedas de prata. E naquela época, um ciclo de prata valia em torno de 3 gramas, valia em torno de R$3, algo mais ou menos assim, trazendo para a realidade de hoje. Então, o total daquela quantidade de 30 moedas de prata, se fosse calcular no tempo de hoje, seria em torno de R$990, quase R$1.000, um preço tão baixo para entregar uma pessoa tão importante. Judas, ele se vendeu por um valor tão pouco, ainda que fosse por um valor maior. Então eu quero dizer aqui, trazendo o exemplo desse personagem, que nós vimos muitas pessoas no tempo de hoje, muitos líderes evangélicos, muitos pastores, muitas pessoas até mesmo que não faz parte do ciclo religioso, pessoas comuns, pessoas presidentes, governadores, políticos, né? Eu quero falar, abranger no modo geral, não só simplesmente falando de cristão, mas da humanidade em si. Existem muitas pessoas que têm valor, na verdade têm preço, elas têm preço.
E como que você sabe que uma pessoa ela tem preço, né? Porque ela acaba se vendendo, ela acaba colocando um preço através daquilo que ela quer para ela. Quando ela quer trazer uma vantagem, quando ela quer um benefício próprio, então muitas das vezes ela acaba trocando, né, o seu valor como pessoa por preço. Então a gente vê isso na política, a gente vê isso na sociedade e nós também vimos muito isso nos altares, nas igrejas, né? Quantos pastores se corromperam, quantos pastores trocaram o seu valor, aquilo que Deus colocou em suas mãos, quantos pastores venderam seus ministérios, venderam, né, aquilo que Deus havia lhe dado por dinheiro. Nós vimos muito isso, é triste e é lamentável ver no meio do povo de Deus, assim como Judas, uma pessoa que andava com Cristo, sabia quem era o Cristo, viu todos os sinais e maravilhas que Cristo fazia, porém, mesmo assim, ele não se importou. Simplesmente, ele foi lá, vendeu a Jesus, ganhou as 30 moedas de prata, que no final serviu para comprar aquele campo a qual a gente conhece, né? Onde ele mesmo, por remorso, por se arrepender em termos, né? Por remorso, acabou tirando a sua própria vida. Então, já abordando dentro desse texto breve que eu vou falar, eu quero dizer para você que não vale a pena você se vender por preço, por dinheiro, seja pelo que for, não se venda. Às vezes é nos dado proposta, às vezes chega proposta para nós, dizendo, olha, se você fizer dessa forma, eu te dou tanto, se você fizer assim, eu te dou isso em troca, né? Então nós temos que ter muito cuidado com as propostas que muitas das vezes chegam até nós. Nós temos que ter muito cuidado, principalmente você que é cristão, você que é um ministro da palavra de Deus, você que tem chamado para pregar o evangelho, você que tem chamado para o pastoreio, né? No meio da caminhada, nós percebemos que existem muitos desses lobos, muitos desses Judas que se vendem e aqueles que querem nos comprar, né? Eu tive uma experiência no decorrer do meu pastoreio, na época que eu estava dirigindo uma igreja, eu tive algumas experiências nesse aspecto, né? Das pessoas quererem comprar ali o nosso ministério, oferecer dinheiro, mas contudo, eu entendo que eu tenho um grande valor diante de Deus. E não é qualquer coisa, não é dinheiro que vai fazer com que eu me venda, né? Abrindo parênteses, aqui contando essa história que aconteceu comigo dentro do ministério. Então, assim como Judas, ele vende por dinheiro, hoje existem muitas pessoas que se vendem, né? Como eu já disse antes, se vende na política, se vende no ministério, troca o seu chamado, às vezes troca aquilo que Deus deu em troca de uma posição, em troca de dinheiro, em troca de um salário gigantesco, enfim, em troca de muitas coisas. Por isso que eu disse que preço é tudo aquilo que que o dinheiro pode comprar. Preço é colocado em tudo aquilo que pode ser vendido. Nós não estamos à venda. Por quê? Eu entendo pelas escrituras que o Senhor, ele nos comprou com sangue. Sangue é valor incomparável. Sangue, dinheiro não pode comprar. Jesus Cristo, ele pagou um alto preço e o preço foi de sangue. Não foi algo corruptível, não foi algo que o dinheiro pôde comprar. Cristo nos comprou com preço de sangue, né? Ele está comprando algo que o dinheiro não pode comprar. Ele está trazendo para si algo que o dinheiro não pode comprar. Deus, ele investe, Deus, ele coloca o seu maior amor, como nós vimos em João 3,16, que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo nos comprou com sangue, e sangue não se compra com dinheiro. Deus só compra algo Deus compra algo que não tem preço, mas ele compra algo que tem valor. Eu entendo que nós temos grande valor diante do Pai. Nós temos grande valor. E o nosso valor foi comprado com sangue, né? Então nós somos valorosos, nós temos valor, nós não temos preço. Muitos têm preço, mas aquele que entende o seu valor, aquele que entende que foi comprado com alto preço e um preço que dinheiro nenhum pode pagar, jamais se vende. Então, eu quero aqui ministrar Provérbios 31, que é um texto bastante conhecido,
Provérbios 31 vai falar acerca da mulher virtuosa, né? A mulher virtuosa vai dizer assim, 31:10. Mulher virtuosa, né? Quem achará? O seu valor, olha só, o seu valor excede o de rubis, excede o de mais finas joias, ele excede, ele ultrapassa tudo aquilo que é comprável, tudo aquilo que é adquirido com dinheiro, tudo aquilo que é adquirido com algo que é material, o seu valor. Essa mulher aqui trazendo como, exemplificando, ela tem um valor precioso, ela tem um valor que nada pode se comprar, né? Não pode ser comprado. Então ele compara que o seu valor muito excede a algo que é extremamente precioso, e ele dá a essa comparação como o rubi, como essa pedra preciosa. Então, que eu e você possa entender que nós não podemos ter preço. Existe um ditado popular que diz assim, todo ser humano tem seu preço. Realmente, para muitos tem preço, muitas pessoas realmente têm preço. Mas a partir do momento que eu entendo o meu valor, eu entendo com o que eu fui comprada, e eu entendo que o meu valor excede a mais pedra preciosa, excede a algo que pode ser comprado, eu entendo que eu tenho valor, eu não tenho preço. Eu quero dizer para você que está assistindo essa palavra, que você tem grande valor. Dinheiro nenhum pode comprar o teu valor. Dinheiro nenhum pode comprar aquilo que Deus enxerga em você. Deus enxerga o valor que nós temos. Deus enxerga aquilo que está dentro de você. O que está dentro de você é precioso. A tua vida é preciosa. A tua vida tem grande valor diante do Pai. Pode não ter valor para outras pessoas. Pode não ter valor para as pessoas que estão próximas de você. As pessoas podem olhar para você e dizer assim, você não vale nada. Quer dizer, você não presta, você não vale nada. Eu quero dizer para você que tem ouvido essas palavras, que muitas das vezes tem estado sob essa pressão de palavras dizendo que você não vale nada, olha, você não presta. Aos olhos das pessoas, realmente, muitos de nós não prestamos, mas eu quero dizer que há alguém que está lá em cima, que olha para mim e para você e diz, você tem valor, você é valoroso para mim, e é tão prova disso que eu dei o meu filho para morrer por você, ele derramou a última gota de sangue para te salvar, para te comprar como algo que é precioso para mim. Eu quero dizer para você que se encontra numa fase talvez depressiva, talvez dizendo que a vida não vale mais de nada, talvez dizendo que a vida não serve mais para nada, serve sim, serve sim. A nossa vida, ela é uma dádiva de Deus, a nossa vida é um presente de Deus. Por isso que nós temos que entender que essa vida, isso que está aqui, esse fôlego de vida, dinheiro nenhum pode comprar. Então eu quero deixar essa palavra ao teu coração, dizer que você é valoroso, que você é valorosa, que você não tem um preço, mas você tem um valor. Não se venda, não se troca, né, por nenhuma moeda de prata, não se troque como aquele casal, aqueles irmãos que um trocou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele estava passando fome, ele estava com fome naquele processo, naquela situação, e acabou dando a sua bênção em troca de um prato de lentilha. Então tem pessoas que valem 30 moedas, outros valem um prato de lentilha, mas eu quero dizer para você, não troca, não venda o teu chamado, o teu ministério, o teu caráter, a tua essência por nada nesse mundo. O que está dentro de você, dinheiro não pode comprar, mas para isso você precisa entender que o seu valor excede das mais finas joias. Fique com essa palavra, que Deus abençoe grandemente a tua vida. Volto a te pedir, compartilhe, curte, se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, envia para outras pessoas e pede que se inscreva, né? Porque assim a gente alcança uma maior esfera de visualizações, não porque eu quero curtida, não é nada disso, é porque o YouTube ele tem essa regra, né? Quanto mais se curte, quanto mais se compartilha, mais ele dá a chance de outras pessoas ver. Então eu quero te pedir em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida e saiba que você não pode ter preço, porque você tem valor. Deus abençoe a tua vida no nome de Jesus. Amém.